Recibimos, para nosotros es un gusto poder tenerlo en nuestra emisora, al diputado federal por Brasil, Adelmo Leao, que tan gentilmente y amablemente nos atiende en Brasil para charlar un poco de la situación actual por la cual está atravesando este país con respecto a la situación entre la justicia y el expresidente Lula y bueno, todas las novedades que se han registrado también en estos últimos días de parte de la justicia, ¿no? Y cómo se vienen dando las situaciones. Adelmo, un abrazo, ¿cómo le va? Eu estou bem preocupado com a situação do Brasil, uma crise grave que nós estamos vivendo, não só de natureza econômica, financeira, mas fundamentalmente uma crise política, e essa crise política que fere de maneira brutal o nosso Estado democrático de direito, de justiça, uma, uma organização que nós estamos convencidos que existe um verdadeiro aliança entre a mídia dominante, a mídia capitalista, o governo federal executivo, que hoje está comandado por um grupo golpista, que golpeou a presidente Dilma, e uma estrutura judiciária que está cartelizada praticamente, no sentido de atuar de maneira seletiva contra a esquerda, contra o presidente Lula, que é o maior líder popular que nós temos na nossa história, do nosso momento histórico, mas da história do Brasil. Certamente ele supera o que fora o Getúlio Vargas, o que fora Juscelino Kubitschek. Hoje é um grande líder popular que fez profundas e necessárias transformações no Brasil. Hoje vítima de uma ação, de uma condenação de um grupo, e a gente entende que quando há um tribunal, um tribunal formado por vários juízes, que se eventualmente a manifestação se faça de maneira até equilibrada, mas de maneira a representar a cabeça, a inteligência, a ação de cada juiz independentemente. Na realidade, quando nós assistimos e quando nós nos deparamos com a decisão desse tribunal, do Tribunal Federal da 4ª Região, do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, nós vimos que, na realidade, houve uma cartelização, uma verdadeira cartelização dos juízes no sentido de aplicar uma pena condenatória do presidente Lula, sem provas, é bom dizer, apenas por convicções, não há uma única prova, rejeitando solicitações e argumentos que são prerrogativas da defesa e, lamentavelmente, em favor de uma condenação que resulta num prejuízo muito grande ao Estado democrático, aos interesses da sociedade brasileira, à nossa soberania nacional. Con respecto a la candidatura de Lula, de lo que se ha informado y de lo que conocemos, ¿cómo está eso? Digo, ¿cómo puede también repercutir el tema de la justicia en la candidatura del expresidente, diputado? Embora, Mariano, a decisão do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, seja uma decisão unânime e uma decisão única, então 3 juízes, uma única decisão, nós entendemos que a luta não terminou, que existem recursos que ainda, tanto a defesa do presidente Lula, quanto o Partido dos Trabalhadores, quanto uma quantidade expressiva de lideranças importantes do Brasil, entendem que nós devemos continuar essa luta, questionando esta decisão junto ao Supremo Tribunal Federal, fazendo mobilização popular e utilizando todos os recursos ao nosso alcance para que o presidente Lula tenha o direito de ser candidato à presidência, considerando que neste momento, em função de decisão política, o juiz de a decisão política não é o juiz de corte, é o eleitor, é a eleitora. Então, para
o único julgamento que nós entendemos legítimo nesse momento para o presidente Lula, ele poder candidatar-se à presidência da República e ser julgado pelo povo brasileiro, apresentando as ações, o que foi feito, o que precisa ser feito no Brasil, o que nós temos que avançar, reformas todas necessárias da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, reforma tributária, reforma econômica, todas as reformas merecem ser debatidas, discutidas e carecem de serem realizadas, mas no espaço e no tempo do Estado Democrático de Direito, ele legitimado pelo voto popular. A não participação do presidente Lula nesse processo eleitoral, nós consideramos que é uma fraude, é uma ação de violência, é um ataque ao Estado de Direito e ao direito do presidente, do então presidente Lula, que mais fez pela história do Brasil, ser candidato à presidência como nosso símbolo, nossa expressão maior, no sentido de podermos continuar avançando na defesa de uma sociedade mais justa, inclusiva e contra o Estado que, lamentavelmente, por séculos prevaleceu no Brasil, que é o estado de concentração de poder e de riqueza nas mãos de poucos, o estado de exclusão social que marginaliza, que coloca milhões de brasileiros e de brasileiras distantes, fora do alcance das conquistas humanas, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento. Por isso mesmo, nós vamos continuar. Nós entendemos que essa luta não terminou, nós não vamos dar por encerrado esse processo, cuja decisão, eu repito, consideramos que foi uma decisão seletiva e uma decisão não só contra o presidente Lula, mas contra os interesses da soberania nacional, do desenvolvimento social, da justiça social, da inclusão da imensa maioria do povo brasileiro. Adelmo, ¿cómo puede explicar también un poco y qué nos puede decir y cómo ve a América Latina hoy por hoy y más de todo al Mercosur, ¿no? Cómo se está trabajando actualmente con los gobiernos, de qué manera usted piensa que el Mercosur está funcionando y ha funcionado durante este tiempo. Eu vejo a América Latina dentro do contexto do que escreveu já há muito tempo o Eduardo Galeano, né, com as suas veias sangrando, a América Latina sendo utilizada, vista pelos interesses multinacionais, pelos interesses do capital, como um lugar de cobiça. Né, e nesse momento, o povo latino-americano precisa ser despertado nesse sentido de unir as nossas forças, de enfrentar a ganância do capital, do poder econômico, dos interesses de uma elite que nunca perdeu essa dimensão de fazer desta gente, né, apenas um instrumento de serviço, de concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos. Nós precisamos de fazer uma grande luta que está colocada pela frente, para nós estancarmos esta sangria que continua há séculos. América Latina, o nosso ouro, o nosso petróleo, e agora as nossas terras, as nossas águas sendo cobiçadas por interesses restritos, de poder, né, de interesses de um capital que não tem limites, fazendo com que a imensa maioria do povo latino-americano viva à margem das conquistas, das grandes conquistas humanas, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento. Hoje, o que nós temos, o que nós produzimos, é suficiente para promover justiça social, para garantir o atendimento pleno das necessidades humanas, seja do ponto de vista da alimentação, do espaço de território, da possibilidade de nós termos moradia digna, de nós ampliarmos os nossos espaços educacionais, de garantir o atendimento à população carente em todas as suas necessidades, no sentido da qualidade de vida, de saúde digna para todos, mas infelizmente o que nós temos está concentrado nas mãos de poucos. Existem poucos, aqui no Brasil certamente, também na Argentina, na América Latina, aqui são poucas famílias
se você pegar aqui hoje no Brasil, 100 pessoas, praticamente os mais ricos, detêm mais da metade de toda a riqueza nacional. Poucas famílias que detêm o poder da mídia, o poder econômico, dos bancos, o poder econômico, concentram uma imensa potencialidade, uma imensa riqueza da qual eles utilizam mais para sacrificar do que para servir aos interesses do povo. Aliás, o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo de extraordinária percepção desse momento, já colocou com toda clareza que concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos não interessa a todos nós, não interessa a inmensa mayoría da población. Adelmo, por último, y agradeciéndole su gentileza y su amabilidad de poder atendernos y poder charlar un rato con nosotros en Argentina, ¿cómo está hoy la economía en Brasil? Olha, o problema é o seguinte, nós estamos vivendo momento muito paradoxal, onde a propaganda de governo e os dados apresentados mostram uma diminuição significativa da inflação, anunciando e propagandeando que a inflação reduziu bastante, que a economia está se recuperando. No entanto, quando você olha para os mais pobres, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, o que nós temos é uma supressão de direitos, os trabalhadores estão vivendo uma situação de maior risco nos seus direitos trabalhistas, tem uma ameaça rondando todos nós em função de uma proposta de uma reforma previdenciária, colocando o conjunto dos trabalhadores e de modo muito especial trabalhadoras e trabalhadores dos servidores públicos como privilegiados e na realidade professor não é privilegiado, agente comunitário de saúde, de segurança, não são privilegiados, mas estão sendo colocados para fazer uma reforma que penaliza e que compromete o futuro de muitos e muitas trabalhadoras. E nós estamos vivendo um paradoxo. Apesar da inflação ter sido anunciada como muito baixa, nós temos um período, neste último ano, de maior aumento na gasolina, no gás, na energia, que são fatores essenciais para o conjunto da sociedade brasileira. Se eventualmente a inflação diminuiu e pesa pouco para alguns, certamente não pesa demais esses aumentos para a imensa maioria dos trabalhadores que vivem de salários baixos, de salário mínimo. E, enquanto isso, o salário mínimo, depois de anos de aumento progressivo, imaginar que quando o presidente Lula tomou posse em 2003, nós tínhamos um salário mínimo da ordem de menos de $100, $70, e passou dos $300. Pela primeira vez na nossa história, depois da eleição do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós estamos voltando ao tempo anterior de congelamento de um salário mínimo que, na realidade, não atende às necessidades constitucionais vigentes. Da Constituição, o salário mínimo é que dá para morar, para cuidar da saúde, para cuidar da educação, para cuidar da alimentação, e o salário mínimo ainda não atingiu esses objetivos no Brasil. Perfecto. Le dejo un fuerte abrazo, le agradezco mucho su atención. Por ahí nos había quedado alguna pregunta relacionada, ya que lo teníamos, lo queríamos aprovechar con respecto al tema de la salud, porque habíamos visto en su cuenta de Twitter el tema de la fiebre amarilla, que bueno, también es comentario en nuestro país, se imaginará, ¿no? Sim. Mariano, na saúde, eu sou formado em medicina e fui professor claro. da Faculdade Federal de Medicina. Así es. Sim, e o que eu posso dizer para você, nós tivemos avanços extraordinários do ponto de vista retórico na Constituição, construção do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Talvez do ponto de vista de estrutura legal, um dos maiores avanços que nós temos. No entanto, há um apartamento, há um distanciamento entre o que é a retórica e o que é a prática. Ainda nós estamos vivendo um tempo em que a febre amarela volta a matar no Brasil, nós temos problemas de saúde pública e de demora de atendimento de uma parcela muito significativa da população. Nós temos um ministério que está hoje afastando dos fundamentos da saúde como direito fundamental da pessoa humana,
e dando às pessoas a obrigatoriedade de entrar nos chamados planos de saúde, que em muitos casos não atende nem igual ao nosso Sistema Único de Saúde, mas forçando e levando a população a gastar e aplicar mais recursos ainda e sacrificar os seus salários, que são muito limitados. Lamentavelmente, essa é a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Un abrazo, gracias, le agradezco mucho. Você também dizer ao povo argentino que eu tenho em vocês uma referência extraordinária, porque é um dos meus maiores e mais significativos professores da universidade foi o nosso professor Miguel Rolando Covian, aqui da Universidade de São Paulo, que foi meu mestre e meu orientador na minha formação acadêmica aqui no Brasil. Buenísimo. Então eu tenho carinho e tenho un aprecio muy grande pelo povo argentino. Gracias, Adelmo, un abrazo, un cariñoso saludo a usted también y muy gentil por habernos atendido. Muy obrigado. Gracias. Un abrazo a todos. Igual para usted, hasta luego. Adelmo Leao, diputado por Brasil, hablando de la actualidad política, del tema de la economía, del Mercosur, bueno, de fiebre amarilla, de otros tantos temas que charlábamos con él.